Olha, como prometido no início do programa, vamos agora falar de economia, pandemia. Já está aqui conosco no estúdio da 96 FM o presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo, FEComércio, Marcelo Queiroz, nosso entrevistado de hoje. Marcelo, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa noite, Enio, boa noite, Gustavo, boa noite, Dinarte. É um prazer estar aqui com vocês. Inclusive, estava com saudade, que já faz aqui, eu acho que mais de ano que eu não vim aqui no programa. É isso aí. E esse dia de hoje, o dia 19, eu sempre, todos os anos, estou de camisa amarela na cidade de Angico, comemorando o dia de São José. O dia de São José. O padroeiro, o santo que traz a chuva para o sertão, né? Queria até saber, choveu? Alguém sabe dizer se choveu? Choveu não, né? Foi mais aqui pro Natal, né? Não, mas eu acho que ontem choveu muito no interior. Eu vim nas estradas, deu uma chuva boa. Aí eu chego aqui, tem 2 de amarelo com a cor de São verdade, José, né? eu esqueci a camisa. São devotos amarela de São José e outros santos também. Olha só, Marcelo, começa amanhã um novo decreto, ainda mais rigoroso, que determina a suspensão das atividades não essenciais. Como é que o senhor viu o texto do decreto assinado pela governadora Fátima e pelo prefeito Álvaro Dias? Olha, primeiro dizer que todos nós que representamos o setor produtivo somos a favor da vida, defendemos a vida, sabemos do momento crítico que o Estado passa com os leitos lotados, os hospitais colapsando, mas o setor produtivo, o comércio, o serviço e o turismo também colapsou e pede socorro. Então, assim, não é culpa do comércio, não é culpa do setor produtivo a transmissão e o aumento de número de doenças. Desde lá no início, no ano passado, o setor produtivo se aliou ao governo e juntos fizeram os protocolos. E a FEComércio em si, junto com o SENAC, aprimorou esses protocolos e fez 6 protocolos diferentes para o setor do turismo, para as lojas, para os hotéis, para os restaurantes, para os receptivos. Então, todo o setor produtivo ele está cumprindo os protocolos. Nós sabemos que pode aqui e acolá ter alguma loja ou algum segmento, um local num dia que não esteja cumprindo, e para isso deve ter as fiscalizações. Mas nós entendemos que não é o setor produtivo, e o setor produtivo, principalmente o comércio e os serviços, que engloba o turismo, que é o setor que vem mais sofrendo desde o início, que já está às mínguas, como diz, sem fôlego, demitindo, e os empresários colapsados também, pedindo socorro. Marcelo, então, já é possível assim, começa amanhã, obviamente, mas essa questão da pandemia já vem há algum tempo. Já é possível a FEComércio ter uma estimativa de quanto a economia potiguar vai perder ou está perdendo com essas medidas? E assim, e se a FEComércio também tem conversado com o poder público sobre formas de compensação, você podia dizer para a gente? Olha, o ano passado o setor de varejista ele perdeu 600 milhões em vendas no comércio varejista. 600 milhões? 600 milhões. Foram 936 milhões que eles perderam no início, mas no segundo semestre houve uma recuperação, quando abriu as lojas e houve uma recuperação, tinha o auxílio do governo federal, tinha toda uma estrutura que ele recuperou aí cerca de 300 e poucos milhões e teve uma perda de 600 milhões. Hoje nós não temos o auxílio do governo, foi aprovado aí mais com um valor que é menos da metade do que era na época. Nós não temos ainda o auxílio para as empresas, que era a redução da jornada com pagamento pelo governo, a suspensão dos contratos também com pagamento do governo, que as empresas, muitas delas não demitiram por isso. Hoje não tem nada disso. Esse recurso do auxílio do governo aos informais, às pessoas, ele gerava no Estado próximo de 1 bilhão por mês. Próximo de 1 bilhão por mês. Na primeira fase, que era R$600. Depois baixou para... 1 bilhão para as pessoas que recebem. Para as pessoas que recebem. O dinheiro circular, 1 bilhão. Esse dinheiro circulava na nossa economia e 70%, 80% desse recurso iam direto para o comércio. Então, isso fez a diferença. O comércio aumentou, o governo bateu todos os recordes de arrecadação de ICMS. Nós vimos numa média de 400 e poucos mil e passamos para acima de 500. Dezembro foi 659 milhões de arrecadação de ICMS. Então, tudo fez isso. Agora, o que é que está acontecendo? As lojas estão fechando, nós não temos esse auxílio para as empresas, os auxílios que tem para as pessoas é menos da metade
do ano passado e a economia, o que é que vai fazer? As empresas, o que é que vão fazer? Tem delas que não têm o dinheiro para demitir. O senhor sabe se vai haver, perdão, algum tipo de compensação financeira por parte do governo do estado? Você vai ter algum tipo de projeto, algum tipo de parceria para que o setor seja menos impactado? No dia 2 de março, nós protocolamos no governo do estado e no dia 4 de março nós protocolamos na Prefeitura de Natal, no Gabinete Civil, e entregamos ao prefeito uma série de reivindicações, naquele momento pedindo apenas para o setor turístico, que eram os bares e restaurantes que estavam fechados. O governo do estado atendeu algumas coisas minimamente. Segundo o secretário Cadu, o que ele podia fazer direto com decreto ele fez, na parte fiscal e tributária, mas a maioria das coisas ele dependia do CONFAS e não pôde atender. Pedimos também juros baratos através da AGN, foi feita uma acomodação lá, mas também com valores que não dá para atender todos os segmentos. E na parte de tarifas, que nós pedimos, dispensa de água, de esgoto, cobrança de esgoto, taxa de lixo, várias outras ações que nós pedimos, IPVA, para as empresas que têm transporte, carros desse setor, nada disso ainda foi atendido. Conversamos novamente com o secretário e ele disse que está estudando, mas até agora nada. E da Prefeitura de Natal e outras prefeituras que nós mandamos, nós não recebemos ainda nenhuma resposta. Então, o empresariado está sem condições nenhuma, e isso vai gerar, que vocês já estavam falando aí, um desemprego violento e uma situação financeira no nosso estado e no Brasil, porque está isso acontecendo no Brasil todo. Muito difícil. Eu vi ontem, quando eu acho que o Gustavo comentou aqui, do vendedor de água de coco, que apurando R$50 por dia, tal, ele tinha um lucro dele, ia dar R$1.200 por mês. Ele só vai ganhar 250 se ele for classificado ali. Ele não consegue cumprir as despesas dele. Do mesmo jeito é o garçom, é o pipoqueiro, é o vendedor de picolé, é o bugueiro, é todas as pessoas que dependem do emprego, que dependem de um empreendedor desse que está na rua vendendo alguma coisa. Presidente, como é que sua classe, como é que está o ânimo dela? Porque faz um ano que a gente vem, que o Brasil vem nisso, o mundo vem nisso. Como é que está o ânimo do empresário que amanhã não vai poder abrir, levantar as portas da loja dele? Olha, como eu disse, o ano passado nós iniciamos no mês de janeiro e fevereiro a recuperação da economia, o ano da retomada, e veio a Covid. Tivemos que fechar, muita gente quebrou, muitas lojas fecharam, muitas lojas não reabriram mais, cerca de 12 mil lojas no nosso estado não reabriram mais de comércio varejista. E chegou no final do ano, segundo semestre, nós abrimos com esses auxílios que tinham. As empresas começaram a vender e iniciou novamente o ano. Janeiro teve um desempenho muito bom. Fevereiro nós não sabemos ainda os números, que não foram apurados ainda, mas estávamos cheios de esperança, né? E quando começou a sair o assunto de um endurecimento nas regras, nos decretos, nós começamos a conversar com o governo. Quando começamos a ver na imprensa que podia acontecer isso, procuramos, e o governo sempre, não vai acontecer isso, vamos endurecer só um pouquinho, fechar algum outro segmento, e a gente continuou com a esperança. Quando foi na segunda-feira, e aí nós tivemos a notícia que ia fazer isso. Então, vocês foram pegos de surpresa? Pegos totalmente de surpresa. Chegou algum momento que vocês achavam que iam continuar aberto nessa própria quinzena? A gente achou que, inicialmente, a gente achava que o decreto ia ser um pouco aliviado. Depois, os próprios representantes do governo disseram que não. Eles não iam afrouxar aquele decreto. Talvez tivesse uma mudançazinha muito pouca, um arroxo muito pequeno. E isso a gente conversou sexta, sábado, domingo. Até no domingo nós tivemos reunião. E na segunda-feira, que tinha uma reunião marcada para as 10 horas, passou para as 14 e depois passou para as 17, quando nós recebemos a notícia que realmente ia endurecer e o decreto vinha fechando, retornando ao que era em março do ano passado. Frequentemente, muitas das pessoas associados da FEComércio falam comigo ao dar entrevista, falam mal do senhor, mas lhe dá tapinha nas costas em público, né?
reclamam de crise de representatividade, que se sentem mal representados. Mas não tem coragem de falar isso publicamente, ou talvez não tenham coragem de falar isso na sua cara. E é isso que eu queria perguntar. Porque a gente já ouviu aqui muitas pessoas, e a gente percebe que há uma espécie de racha dentro da FEComércio, especialmente com relação a uma parcela deles que sentem que a federação deveria fazer mais, poderia fazer mais, que o senhor às vezes tem uma postura, eu não sei qual é o adjetivo, mas se dependesse da minha avaliação, pelo que eu colho, seria escorregadio. O senhor acha que o senhor está enfrentando um momento com condições de representar toda a classe, de fazer os pleitos necessários, de sentar à mesa com uma governadora ou um prefeito e negociar? E por fim o alerta, tome cuidado, porque são pessoas próximas. Ele dá tapinha nas costas e por trás fala. E eu consigo falar isso aqui com muita naturalidade, porque o meu papel é fazer perguntas e eu faço as perguntas que têm que ser feitas. Mas o senhor está precisando de uma reza, porque tem gente aí que está sendo falsa. Mas a minha pergunta é essa. Hoje é dia de São José e ele me protege. Olha, é bom essa pergunta sua até para a gente esclarecer. A federação ela é feita pelos sindicatos. As empresas elas não são feitas, não são associadas à federação. Quem é associado à federação são os sindicatos e as empresas são associadas à federação. Nós temos 16 sindicatos filiados e temos uma diretoria composta por 40 membros de empresários de todos os segmentos e em todas as regiões de Natal. Todos os meses e nesse período de pandemia a gente tem se reunido quase que semanalmente, quinzenalmente, e eu tenho ouvido minha diretoria, todas as ações que eu tenho tomado é ouvindo a minha diretoria, consultando a minha diretoria, orientado por minha diretoria, e não tem, pelo menos nesses 40, na minha frente, nas reuniões que nós fazemos, nenhuma discordância, ao contrário, eu tenho recebido muito apoio deles. Agora, existe uma imensidão de outras entidades, de associações, que inclusive a federação também tem dentro da federação, além da nossa diretoria, nós temos a Câmara Empresarial do Turismo, que tem 15 entidades que estão lá dentro, é uma Câmara consultiva, que eles fazem as consultas, a presidência recebe e analisa com sua diretoria, com seus técnicos e toma as providências que acha que deve tomar. Tem tido, pelo menos como você disse, na frente, tudo muito tranquilo, com muita sinceridade. Eu não tenho nenhum medo de dizer que represento, porque tenho representado muito bem. Marcelo, todas as reuniões. Você já foi reconduzido à presidência da FEComércio, esse é o seu... Eu estou no 4º mandato. No 4º mandato. 4º mandato. Tá. Porque tem uma diretoria que me pede para continuar. Claro. Se não quiser, se não tivesse, eu não estaria aqui. E quanto à representação, de falar com a governadora, com o prefeito, com qualquer um, eu sempre tenho sido uma pessoa firme, mas com educação e com respeito. E tenho participado de todas as reuniões na prefeitura, no governo do estado, com a presença da governadora, e tenho dito lá as minhas opiniões e as opiniões que eu combino com os meus diretores. Muitas vezes eu saí de reuniões no governo do estado, reuniões firmes, reuniões tensas, mas sempre com respeito às pessoas, e sempre levei todos os assuntos para a minha diretoria. Presidente, uma pergunta. A gente vê alguns avanços em Alagoas e no Ceará da classe empresarial em relação a benefícios. Até falamos aqui de PVA, de taxas de esgoto, dessas coisas que os empresários conseguem. Qual o problema do nosso Estado? Os nossos governantes são mais duros do que os outros, o nosso Estado é mais liso, os nossos empresários então são mais tranquilos e menos combativos. Por que nós estamos nesse quadro? Como é que o senhor desenha esse quadro que o Estado do Rio Grande do Norte vive? Olha, o que as entidades de classe podem fazer e devem fazer, nós estamos fazendo para se reunir, reivindicar, brigar, conversar. Agora, depende da caneta, está com o governador e está com a prefeita. Ações na justiça já tiveram aí de várias entidades, todas perderam. Então, assim, eu sou muito de receber as demandas, analisar,
conversei com a governadora, discuti com a governadora, conversei com o prefeito, com os secretários, sempre firme, com posições firmes, mas com respeito e com educação. Marcelo, você teve um determinado momento da entrevista que você disse que todas as reuniões, em todas as conversas que você teve com o Poder Estadual, eles disseram que a tendência era endurecer um pouco mais, mas nada que fosse tão relevante. E você disse também que quando eles editaram um decreto e divulgaram esse decreto, vocês foram pegos de surpresa. E agora, o que é que a FEComércio vai fazer? A FEComércio, junto com as demais entidades, estamos nos reunindo. Hoje mesmo tivemos uma reunião com os vereadores de Natal. Segunda-feira está programada uma reunião com os deputados estaduais e com os deputados federais para pedir apoio deles junto ao prefeito, junto à governadora, junto ao governo federal, para que venha mais vacina, para que venham os auxílios. Eu acho que o governo do estado e a prefeitura de Natal também tem condição de fazer o auxílio financeiro para empresas através de tributos e tarifas e também para os informais que estão no meio da rua. O governo e a prefeitura devem fazer isso e tem condição de fazer, porque nós temos uma arrecadação como desse aqui que bateu os recordes. Então, tanto a prefeitura, as prefeituras como o governo do estado têm condições sim de fazer isso, e é isso que a gente está brigando. Mandamos vários documentos já para o governo do estado, solicitando isso para a prefeitura de Natal. Existe alguma sinalização, Marcelo, com relação a uma nova reunião, uma nova conversa com o governo e prefeitura? Não, hoje a gente mandou inclusive um documento, estamos esperando a resposta do governo do estado e da prefeitura. Essas reuniões que tem com o governo do estado e com a prefeitura, participam todas as federações, participam vários sindicatos, participam várias associações empresariais de todos os segmentos. Não é só uma reunião Marcelo e a governadora, é uma reunião com todo o setor produtivo. Só uma perguntinha, Marcelo. Qual a sua mensagem para o seu colega, para os comerciantes, para o setor de serviços, de turismo? O que é que o senhor diz para esse pessoal que deve estar tão aflito quanto a gente e quanto o senhor? Olha, desde o início a posição da FEComércio foi de orientar. Nós tivemos consultorias jurídicas, nós tivemos cursos de capacitação para os empresários, para os trabalhadores, ensinar a vender pela internet, pelo Instagram, várias ações, os protocolos que foram feitos, cursos. Só através do SENAC nós tivemos mais de 10 mil matrículas nesse período, capacitando empresários, empreendedores e colaboradores de empresa. Eu não posso aqui chegar e pregar a desobediência. Eu tenho que orientar aos empresários que eles cumpram o protocolo, né? Cumpram o decreto. Agora, os que não são, os que são essenciais, que vão ficar abertos, que também fiquem abertos, mas cumprindo os decretos, e nós estamos à disposição, como sempre estivemos, com as demais instituições juntas, para tentar amenizar a situação. O que nós podemos fazer é isso, é reivindicar do governo, reivindicar das prefeituras, e como estamos aí, reivindicamos dos nossos parlamentares. Muito bem, conversamos aqui com o presidente da Federação de Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio Grande do Norte, FEComércio, Marcelo Queiroz. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, você é sempre bem-vindo aqui e nós estamos sempre à disposição. Eu agradeço, é um prazer. E também estou sempre à disposição, inclusive você tem meu celular, posso passar para os demais no dia que quiser me convidar, eu estou sempre à disposição. Grande abraço.